2020 foi um ano a esquecer. Tantas situações difíceis e muitas situações complicadas. No que respeita à República da Guiné-Bissau, durante a presidência entre 2014 até 2019, o país teve 7 primeiros ministros, 8 governos. Prova de uma disputa política que se traduziu num longo tempo de espera para o país voltar às urnas na procura de escolher o novo presidente da República. Um período que o país ficou sufocado e o povo verdadeiramente defraudado perante um mandato presidencial fastento de sucessivas crises e de normalidade infuncional das instituições. Depois de criadas as condições e decorrido as eleições, 2020 era esperado como sendo um ano de estabilidade política na Guiné-Bissau após a ronda de eleições legislativas e presidenciais decorridos no ano 2019. Mas no dia 1 de janeiro de 2020, após o anúncio de resultados provisórios pela CNE, Domingos Simões Pereira, candidato à segunda volta das eleições presidenciais do PAIGC, deu mote ao não reconhecer os resultados eleitorais que deram a vitória a Umaru Sissoko Embalo, alegando fraude e recorrendo ao Supremo Tribunal de Justiça, tal como manda a lei. Segue as decisões pouco claras do Supremo Tribunal de Justiça e o braço de ferro com CNE precipitaram a tomada de posse simbólica no dia 27 de fevereiro de 2020 de Umaru Sissoko Embalo como chefe de Estado, enquanto decorria o recurso do contencioso eleitoral. Um dia depois de tomada de posse simbólica, Umaru Sissoko Embalo demite o governo de PAIGC, que venceu as eleições legislativas de 2019 sem maioria absoluta, mas que forma o governo com uma coligação parlamentar. A seguir, o presidente nomeia um outro governo formado pelos partidos e movimentos que apoiaram a sua candidatura, que conseguiu garantir a maioria no parlamento com apoio de 5 deputados de PAIGC. No dia 1 de março, Cipriano Kassamá, membro do PAIGC, demitiu-se como presidente interino da República da Guiné-Bissau 3 dias após ter sido investido no cargo pela Assembleia Nacional Popular. Tendo sido investido ao cargo do presidente da República interino da Guiné-Bissau no passado dia 28 de fevereiro, nas circunstâncias da vacatura do cargo deixado pelo presidente cessante, em decorrência destas fortes e evidentes ameaças, renuncio ao cargo do presidente interino para que fui investido com todos os efeitos legais, em salvaguarda dos interesses maiores e voltar em exercício pleno do cargo do presidente da Assembleia. Kassamá justifica-se remetendo por questões de segurança de forma a evitar a eclosão de uma guerra civil na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não pode estar em confrontação nenhuma entre as forças vivas ou entre forças militares. Para salvaguardar isso e salvar os guineenses das perturbações evidentes que possam advir, decidi assumir essa responsabilidade. No dia 23 de abril de 2020, a Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental, CEDEAO, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau, reconhece Umaru Sissoko Embalo como chefe de Estado e os restantes parceiros internacionais seguem a sua decisão. O Supremo Tribunal de Justiça toma uma decisão meses mais tarde, sem qualquer impacto. Pelo caminho, o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes refugiou-se na sede das Nações Unidas, em Bissau,
por razões de segurança, onde permanece até hoje. E o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, viaja para Portugal, onde ainda se encontra. O presidente Umaru Sissoko Embalo, no mês de maio, instituiu uma comissão de revisão constitucional, considerada por muitos políticos inconstitucional e que tem sido acusado de violação à Constituição, com uma série de nomeações e medidas polêmicas. Seguidamente, líder parlamentar Supriano Kassamá posicionou-se recentemente em mês de novembro sobre o assunto, ignorando a equipa técnica apoiada pelo Presidente da República na questão de revisão constitucional, assim como não reconhecimento da nomeação do vice-primeiro-ministro. No meio de toda essa história, ficou ainda registrado cenários de espancamentos que mereceram repúdios e condenações. Ano em que o corpo de Nino Vera foi trasladado do cemitério municipal de Bissau para a Fortaleza de Amura. A classe militar também beneficiou de condecoração na pessoa de seu chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biaga Nantã, com Croa Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país. Que a medalha que agora que recebemos, ou então que recebemos aqui, não só para o General Biaga, mas sim para todas as Forças Armadas guineenses. Na voz do Presidente da República, pediu um bom comportamento militar para a sua boa imagem perante o país e além fronteiras. Um bom militar e que pode ser do assassino. Um bom militar e que traficante. Um bom militar e republicano. A os e maior distinção de Guiné-Bissau que dado a Forças Armadas e que a pessoa de BH não tem que dado e Forças Armadas da República de Guiné-Bissau e suma aquele próprio fala. O Parlamento, com deputados exaltados e tons de intervenção com ódio, provada pela falta de consenso nem convergência em todas as matérias em discussão, com divergências políticas, vêm daquilo que tem sido o comportamento político do homem guineense, não propriamente na interpretação dos instrumentos jurídicos que realmente conduzem a esta intenção política de chegar ao poder. Vários deputados questionaram em pleno hemiciclo o presidente sobre acordo de partilha de petróleo e que estava a negociar com Senegal. Posicionamentos que visivelmente incomodou o chefe de Estado, que confirmou que a Guiné-Bissau iria assinar um acordo de partilha de petróleo com Senegal. Mas se fala só para esclarecer, nacional próprio, aliás. Porém, no mesmo dia, Sissoko Embalo afirmou que não precisava de pedir autorização ao Parlamento para assinar acordos com outros países. Então responde só para o povo de Guiné-Bissau, nem para a Justiça e nem para Portugal. Então respondi para o povo, para eles. Ou sancionado. Agora, nunca está acima de lei. A crispação com os deputados aumentou, levando o Presidente da República a convocar dirigentes dos partidos, o Presidente do Parlamento, o Conselho de Estado e a Comissão Nacional das Eleições para perguntar se estava pronta para organizar eleições legislativas antecipadas. Ainda no meio desta situação, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, emitiu um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira no âmbito de um processo crime sem avançar mais pormenores. Isto num comunicado do dia 21 de dezembro de 2020, o Procurador-Geral da República formalizou que o Ministério Público lançou um mandado de captura internacional
contra o cidadão Domingos Simões Pereira no âmbito de um processo crime que segue os trâmites legais na instituição jurídica detentora de ação penal. Bom, eu não conheço a existência de nenhum mandado de captura. Eu tive essa informação pelos mesmos mecanismos das redes sociais e de uma nota que me chegou às mãos. Não conheço a autenticidade desse documento. Agora, assumir que seja autêntico e assumir que exista realmente essa intenção ou esse processo é realmente tudo muito estranho. Desde logo porque eu sou presidente de um partido político, por sinal, o maior partido político da Guiné-Bissau, vencedor das últimas eleições, e, portanto, não deve ser muito difícil encontrar o gabinete do presidente do PAIGC, a existir algum processo, notificar a essa entidade que me fará chegar essa informação. O líder do PAIGC, que uns dias atrás já tinha anunciado que iria regressar brevemente ao país, numa entrevista concedida à RFI, Domingos Simões Pereira disse desconhecer o teor das acusações e afirma que se trata de uma estratégia para o manter afastado do país e da política na Guiné-Bissau. Afirmei publicamente a minha intenção de ir à Guiné. Eu estou a preparar para ir para a Guiné. Eu vou à Guiné e, portanto, quem emite um mandato de captura contra mim provavelmente é porque não me quer na Guiné. Já no que toca às catastróficas previsões para a África da Organização Mundial de Saúde por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, não tiveram impactos na Guiné-Bissau, onde a situação parece estar aparentemente controlada. Apesar do nível de testagem não ser elevado, pouco mais de 1.000 pessoas por semana, e a maior parte dos quais para realizar viagens, os novos casos de Covid-19 no país têm vindo a diminuir há vários meses. A Guiné-Bissau resiste a pouco mais de 2.400 casos acumulados positivos de Covid-19 e 45 vítimas a lamentar. Assim sendo, o país, a nível econômico, o impacto da pandemia afetou não só a campanha de comercialização de castanha de caju, principal produto de exportação e do qual depende direta e indiretamente 80% dos guineenses, como o setor de turismo, restauração e outros. O governo, através do ministro das Finanças, já admitiu uma quebra acentuada nas receitas internas e as previsões de crescimento econômico são de 2,9% em 2020. O ano fica também marcado pelo fim da missão política das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Contudo, o fim da missão não significa o fim da presença da organização no país, muito menos de abandonar assistência ao país e de dar os apoios necessários ao povo da República da Guiné-Bissau. Outra saída registrada foi a de Missão Econômica dos Estados da África Ocidental, ECOMIP, que terminou oficialmente no dia 10 de setembro a sua missão na República da Guiné-Bissau. E a cerimônia de encerramento das atividades da missão foi presidida pelo chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. A Guiné-Bissau termina o ano sem crescimento econômico, sem melhoria das condições de vida dos guineenses, mas na penúltima semana para o fim do ano 2020, o país deu um suspiro tranquilo. Tudo porque os dirigentes políticos do país aparentemente conseguiram dialogar para a estabilidade e desenvolvimento do país. Isso quando Umaru Sissoko Embalo chamou ao Palácio da República os líderes
das bancadas parlamentares para comunicar que já não vai dissolver o Parlamento, como havia admitido primeira semana de dezembro. Desta vez, Umaru Sissoco Embalo usou uma linguagem diferente, pediu respeito mútuo, diálogo e prometeu que 2021 será o ano de arranque ao desenvolvimento da Guiné-Bissau com todos os filhos do país. Não acaba tendo uma reunião muito interessante entre lideranças de bancadas parlamentares. Está ali representado todos os partidos que estão no Parlamento Nacional de Guiné-Bissau. E dia que mais sinto bem enquanto exercício de minha função. Porque não está falando de como para ninguém engabam. Porque engabam na face genera e traição. Mas falam verdade na respeito. Sou a Presidente da República. Não tem um compromisso. Não toma ali como cada quem na bapa pek se líder. Como no legi Guiné-Bissau 2021 na sede como a nós tudo junto. Est-ce que lembra 2021? De seguida, os políticos intervenientes usaram de palavra um a um. Descontraídos e serenos, seguiram as pisadas do Presidente da República na indicação de uma luz no fundo do túnel. PAIGC, PRS, MADEM G15, APU-PDGB, União para a Mudança e PND, todos e de forma unânime, focalizaram a base de tudo, o entendimento político como fator basilar para o arranque rumo ao desenvolvimento do país. Marciano Indi, líder do grupo parlamentar do partido APU-PDGB do primeiro-ministro Nuno Nabian, aproveitou a ocasião para pedir ao presidente Umaru Sissoco Embalo que use da sua influência para tirar o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes do exílio forçado na sede das Nações Unidas em Bissau. Na situação que está, é que é normal. Cede a OCU pedir para ir assumir prematura. Depois que o antigo presidente José Mário Vaz nega nomear presidente do PAIGC, chega à conclusão que o Aristides por ser solução. Por isso mesmo que ele assumiu ser o primeiro-ministro. Na situação que está hoje, para via de algumas coisas que passam, e tem toda a necessidade de presidente usar essa influência para ir poder tirar daquele lugar. O deputado Indi não ficou por aí. Também pediu Umaru Sissoco Embalo que exerça a sua influência de permitir que Domingos Simões Pereira volte a Guiné-Bissau sem qualquer problema, por ser um cidadão muito importante no processo da almejada construção do país. Também, se colega que vai aquela segunda volta, hoje ele presidente de tudo guinense, não gostava de olhar-lhe. É tudo que não é papiado em relação à justiça, e que a justiça não põe diálogo em primeiro lugar, para ver aquilo que não salva Guiné-Bissau. Força nunca está ajudando para mais para adiante. A Guiné-Bissau, sendo um país com muitos factos e acontecimentos, mas o resumo digno do seu nome traz simplesmente em ribalta os pontos mais quentes ou os pontos mais importantes que marcaram a atualidade informativa. E achando os pontos agora abordados como dos mais importantes, ficamos por aí neste breve resumo anual de ano 2020. Em jeito de despedida, aceitem os abraços fortes do vosso irmão e amigo Samba Bari, com desejos de ano 2021 seja muito melhor do que o ano 2020 em termos de sossego, tranquilidade e total entendimento entre os filhos da Guiné-Bissau. Muito obrigado e até mais. Bye bye.